a nossa lição da escola dominical. Hoje a lição é de número 3, eu vou trazer apenas uma síntese aqui para que nós possamos estar assim, aprendendo um pouco da nossa lição. Nós vamos ler o texto áureo da lição que nos diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Queridos, essa lição com o tema principal, eleição e predestinação. É um assunto muito valioso, que nós possamos assim usufruir um pouco desse conteúdo. Mas o que me chama a atenção é que não podemos compreender a doutrina da salvação sem saber qual a condição do homem no contexto espiritual. A humanidade, ela se encontra escrava do pecado. Nós já sabemos muito bem sobre isso. No livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 12, nos diz: por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte, por isso todos pecaram. Ainda no mesmo livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 23, ele aprofunda ainda mais o estado que o homem se encontra, quando nos diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa palavra destituído, ela é uma palavra muito forte e ela tem alguns sinônimos como afastados, necessitados e também vazios. A humanidade, longe de Cristo, se encontra vazia da glória de Deus. Tudo isso aconteceu devido à queda do primeiro casal lá no Jardim do Éden. Nós vemos que em Gênesis 3, 23, quando a serpente enganou o casal dizendo: certamente não morrereis, Adão e Eva deixou-se ouvir pelo diabo e pecaram contra Deus. Assim, o pecado ele passou a todos os seus descendentes, por isso todos pecaram. Na lição de hoje, vamos tratar acerca de dois termos importantes que nos ajudarão a compreender como ocorre a eleição e a predestinação na Sagrada Escritura. As expressões eleição e predestinação. Esses dois termos têm provocado divergência entre alguns segmentos religiosos. Nós podemos também citar alguns deles, como os pelagianos, os arminianos e também os calvinistas. Cada um tenta explicar como ocorre a salvação do homem. Nós vemos que os pelagianos eles afirmam ser o homem o único agente da salvação. Já o outro grupo, os arminianos, ensina a ser Deus que inicia o processo da salvação e o homem responde a esse chamado. Agora vemos os calvinistas, que acreditam que Deus é o único responsável pela salvação. Os calvinistas, eles também ensinam que Deus já escolheu aqueles que irão para o céu e também aqueles que irão para o inferno. O primeiro tópico da lição nos diz o apóstolo Paulo, em Efésios 1:4, que Deus nos elegeu nele. A palavra eleição significa escolha. Queridos, Deus ele nos escolheu antes da fundação do mundo pela sua presciência. Ele já sabia que iria aceitar o seu Filho como Salvador e Senhor. É muito importante a sua atenção no que diz respeito à eleição. O apóstolo Paulo nos diz que os cristãos foram escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Aquele que nos escolheu de uma forma espontânea e também graciosa, tem em sua vontade soberana que nenhum dos escolhidos se percam, mas que todos perseverem até o fim, como também está escrito lá em Mateus 24:13.
mas aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Eu quero salientar que a eleição ela é cristocêntrica. Não existe eleição fora de Cristo. A eleição ela só ocorre em união com Cristo mediante a fé. Nós que somos da Igreja Assembleia de Deus, Batista e demais igrejas, mais de 80% dos evangélicos, eles acreditam que a salvação é iniciada por Deus e o homem responde a essa iniciativa. A salvação, queridos, ela é universal. Deus oferece a salvação para toda a humanidade, como também está escrito lá em 1 Timóteo 2,4. Deus quer que todo homem se salve e venha ao conhecimento da verdade. Também no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que é bem conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira, os irmãos já conhecem. Os calvinistas discordam que Cristo morreu por todos. Eles dizem que a salvação é limitada e incondicional, ou seja, uma vez salvo, não importa o seu modo de vida, sempre será salvo. Mas o apóstolo Paulo nos diz que Deus nos elegeu para que fôssemos santos e irrepreensíveis. A palavra santo no grego significa ágios, que no aspecto espiritual quer dizer separados do pecado. Por isso, entendemos que a salvação ela é condicional. Temos que viver uma vida santa e irrepreensível neste mundo. Agora vemos no segundo tópico, predestinação para a santidade e filiação. A predestinação, queridos, não significa que Deus escolheu uns para a salvação e outros para a perdição. Não. Esse entendimento, ele não é coerente com a palavra de Deus. Nós sabemos que as Escrituras ensinam que a salvação é um chamado a toda a humanidade. Basta somente o homem crer no Senhor Jesus e viver uma vida santa. Filhos por adoção. O apóstolo Paulo ele fala sobre esse termo. E o apóstolo Paulo ele é o único escritor do Novo Testamento a usar a palavra adoção. A prática da adoção não fazia parte do sistema judaico, porém era comum entre os romanos e os demais gentios. A adoção, queridos, é um ato de amor e graça do nosso Deus. E pelo seu grande amor, Ele nos tem adotado como filho em Cristo Jesus. O Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, nos diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora vamos entrar no terceiro e último tópico, que fala sobre a sublimidade do propósito da predestinação. O nosso Deus, queridos, é justo, Ele é amável, Ele é paciente. Ele não predestinou incondicionalmente pessoas alguma à condenação eterna, mas entendemos o seu grande amor. Ele espera que o homem se arrependam dos seus pecados e também aceite a Jesus como Salvador da sua vida. Então, essa foi a nossa lição de número 3, apenas um resumo para que os irmãos assim não fiquem sem entendimento acerca desse tão grande conhecimento da palavra de Deus. E Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, hoje e sempre. Sempre que eu puder, estarei aqui postando vídeos para a nossa edificação. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.